Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2024. O Brasil ainda tem 11.400.000 que não sabem ler e escrever. Lula sanciona com vetos lei que determina a volta do seguro DPVAT. E governo no Rio Grande do Sul apresenta plano de reconstrução do estado com foco em moradias. A taxa de alfabetização no Brasil seguiu a trajetória de alta em que estava e chegou a 93% das pessoas de 15 anos ou mais. Os dados do censo são referentes a 2022 e foram divulgados nesta sexta pelo IBGE. O indicador mostra o percentual de pessoas que sabiam ler e escrever pelo menos um bilhete simples. A taxa é a maior da série histórica, que começou em 1940. Naquele ano, 44% dos brasileiros eram alfabetizados. Mesmo com a melhora, em 2022, o Brasil ainda tinha 11.400.000 pessoas de 15 anos ou mais que não sabiam ler e escrever. Esse número é similar à população da cidade de São Paulo. Entre os brasileiros de 65 anos ou mais, a taxa de analfabetismo recuou de 29% em 2010 para 20% em 2022. A proporção atual de 1 em cada 5 habitantes do grupo é maior do que a de outras faixas etárias. Entre pretos e pardos, a taxa de analfabetismo é mais do que o dobro da registrada entre os brancos. 10% dos pretos e 9% dos pardos responderam não saber ler nem escrever. Entre os brancos, o índice foi de 4%. Já a população indígena tem uma taxa de analfabetismo de 16%, 4 vezes a registrada entre brancos. O Nordeste registrou o maior crescimento na taxa de alfabetização, mas continua com a maior proporção de pessoas que não sabem ler ou escrever. 54% dos não alfabetizados do país estão na região. O presidente Lula sancionou com 2 vetos a lei que recria o seguro de trânsito DPVAT, rebatizado de SPVAT. Os vetos tratavam de multas para o motorista que não pagar o seguro. Segundo o governo, a penalidade causaria um ônus excessivo, já que o pagamento do seguro é obrigatório para o licenciamento e para a transferência, por exemplo. O valor pago pelos motoristas ainda vai ser definido, mas, de acordo com o Ministério da Fazenda, deve ficar entre R$ 50 e R$ 60 por ano por condutor, sem distinção entre motociclistas e motoristas de carro. O DPVAT foi extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no final de 2019. Mesmo com o fim do pagamento, a indenização a vítimas de acidentes continuou sendo feita com recursos federais de um fundo administrado pela Caixa. O projeto de lei, que prevê o pagamento anual obrigatório, também tem um jabuti, nome dado a um dispositivo que foge do tema central da lei, que liberou mais de 15 bilhões de reais aos cofres públicos. O gasto extra foi articulado entre a Casa Civil e o Congresso para resolver o impasse em torno de 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares vetadas por Lula. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apresentou nesta sexta o Plano Rio Grande para a reconstrução do estado depois da tragédia climática. O foco é garantir moradia temporária para os milhares de desabrigados. O governador também anunciou a liberação de R$ 2.500 para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza que vivem em regiões inundadas. Segundo ele, o valor já foi depositado para 7.000 famílias. Outras 40.000 devem receber o valor até a próxima sexta. O plano de reconstrução envolve o diagnóstico dos danos, que já está em andamento, um plano de ação para a reconstrução e o processo de construção de módulos habitacionais definitivos ou temporários. Hoje, os abrigos têm quase 80.000 pessoas. A estimativa é de que até 12 de junho, cerca de 10.000 pessoas ainda estejam nesses locais. Essas pessoas devem receber R$ 400 por mês para aluguel social, além de auxílio-reforma. Os abrigos temporários vão ter estrutura do governo do estado e gestão de municípios ou organizações internacionais. Essas cidades provisórias, como estão sendo chamadas, devem ser erguidas em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba, municípios onde cerca de 65% da população está em abrigos precários, de acordo com o governo. O plano é montar grandes estruturas com capacidade para até 1.000 pessoas. Esses espaços vão ter administração, almoxarifado, brinquedoteca, espaços para animais, cozinha, dormitórios, refeitório e banheiros.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Magê Flores, Lucas Monteiro e Lucas Leite, e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Bom final de semana.